que assim fica dentro da média. Aí, no caso, tira 5% do valor que está no balanço, né? Isso. Lá sempre tem separado, vamos supor, instrumento financeiro de X1, igual aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se tem. Não, aqui não tem, não. Esse balanço aqui é de X1 e a gente está em X2. Não tem. Mas geralmente, vamos supor, aqui esse balanço aqui desse exercício é X1. Aí, se aqui a gente tivesse, por exemplo, em X3 ou X4, aí ele separaria aqui no balanço os instrumentos financeiros de X1 e de X2. Ele separaria, tá? Para vocês saberem identificar qual era de um período e qual é o de outro, certo? Outra coisa, ainda desse juro dos instrumentos financeiros. Quando ele pedir juro dos instrumentos financeiros, anos anteriores, vocês só vão fazer aqueles que tem, porque tem gente que fica perdido. Ah, mas qual é esse instrumento financeiro? Isso aqui não tem. Você só faz do que tiver. Você vai olhar no balanço quais são os instrumentos financeiros que tem lá. Pronto, aqui, ó. Aqui eu tenho um destinado à negociação, um disponível para venda e um mantido até o vencimento. Vamos supor, se eu não tivesse aqui esse mantido até o vencimento, nesse balanço aqui, aí você ia fazer só o DN e o DV, que é o que está no balanço. O que não tiver, você não faz, certo? Tudo ok com essa questão do juro dos instrumentos financeiros. Sim. Só lembrando, juros de instrumentos financeiros ativos são receita e juros de instrumentos financeiros passivos são despesa. Só vai mudar a lógica do lançamento. Se for ativo, receita. Se for passivo, despesa. Ok? Não sei se vocês já viram isso. Dúvidas? Teve uma pessoa que perguntou no chat e na É venda que eu não do. estou olhando, não. O chat Sim, pode sim, falar. para você. Porque ele perguntou e na venda, como que seria? A venda do instrumento financeiro. Isso, Pronto, vou chegar lá ainda. Por enquanto, eu estou indo por etapa. Aquisições, juros, aí agora eu vou para valor justo e depois para vendas. Juros, certo. ok. Valor justo. Como é que vai ser valor justo dos instrumentos financeiros? Aqui, nesse exemplo do lançamento 4, a gente tem valor justo e FX1. Aí você tem 5.500. Como é que você vai saber se você teve ganho ou perda? Você vai pegar o valor contratual do instrumento financeiro na aquisição. Se foi um instrumento financeiro do período anterior, você vai ter que ver no balanço, certo? Se foi do período atual, olha no lançamento. Você pega o valor contratual dele, soma com o valor do juro, faz a diferença e o restante você vai contabilizar como perda ou ganho. Valor contratual mais juros faz a diferença, menos os 5.500 e contabiliza o resto como ganho ou perda. Só lembrando que se esse instrumento financeiro for disponível para venda, vocês vão ter que fazer isso daqui, tá? Eita, merda. Vão ter que fazer, colocar lá no ajuste, tá? E fazer os tributos quando ele for disponível para venda. Certo? Todo mundo já deve ter decorado isso aqui. Quando o instrumento financeiro disponível para venda, você tiver ganho ou perda com ele, você vai ter que fazer isso aqui. Você coloca lá no ajuste, esse ganho ele não vai entrar diretamente no resultado. Ele vai ficar numa contazinha lá do PL chamada ajuste de avaliação patrimonial. Você coloca lá. E os tributos também. Tributos deferidos lá no seu passivo e o débito no ajuste.
certo? Quando você vender esse instrumento financeiro, aí isso aqui vem para o resultado. Os tributos vai vir na forma de despesa e os 600 vai vir na forma de ganho. Juliana, e quando esse instrumento financeiro, o valor justo dele der perda, né? Que faz o lançamento. Vai ficar só o contrário. Assim, ó. O débito vai ser no ajuste e o crédito vai ser no instrumento financeiro. Aí aqui o débito vai ser nos tributos e o crédito vai ser no AP. É só inverter aqui. Vou Certo. mostrar aqui Obrigado. para vocês. Aqui não é um débito, vai ficar um crédito. Aqui é um crédito, vai ficar um débito. Aqui é um débito, vai ficar um crédito. E aqui é um crédito, vai ficar um débito. A diferença desse daqui, esse tributo aqui, quando você tiver ganho, ele fica no passivo. E se você tiver tido uma perda, ele fica no ativo. A diferença vai ser só, a diferença principal aqui vai ser só aqui. Isso aqui vai ficar lá no seu ativo circulante, porque na verdade ele vai ser um direito e não uma obrigação. Deu para sacar? Sim, deu para entender. Pronto. Porque você ganha, você teve uma perda, aí você ganhou um direito de não pagar tributos. Você teve um ganho, você ganhou uma obrigação de pagar tributos, certo? Pronto. Falei do valor justo. Agora eu vou falar das vendas. Venda de instrumento financeiro. O valor da venda, geralmente você vai colocar no caixa, né? Deixa eu ver se tem um aqui. Onde foi? Aqui, lançamento 13. Venda do IFDV X1 por 6.000. O valor da venda, que foi 6.000, automaticamente vai entrar no caixa, né? Se você vendeu, você está recebendo dinheiro. Você vai dar baixa no instrumento financeiro. Como é que eu vou saber o valor que ele está valendo? Voltando, o valor contratual, juros mais o valor justo. É uma sequência lógica. Pega o valor contratual, soma com os juros e soma com o valor justo. Aí você vai ter o valor contábil líquido desse instrumento financeiro. Certo? Aí você coloca aqui, nesse caso aqui foi 5.700. Aí se você tem um instrumento financeiro que tem um valor contábil líquido de 5.700 e você vendeu ele por 6, isso significa dizer que você teve R$ 300 de ganho, certo? Se fosse instrumento financeiro mantido até o vencimento ou destinado à negociação, não iria ter nada disso aqui de ajuste, né? Nada disso. Lembra que eu falei que quando você tem ganho ou perda com o instrumento financeiro disponível para venda, ele vai lá para o teu PL na conta de ajuste e volta para o resultado quando você vende ele? Exatamente aqui. Aí você faz o inverso. Tira do ajuste e coloca nos resultados abrangentes. Esse resultado abrangente você vai acrescentar lá no finalzinho da tua DRE, que é onde começa a DRA. Você vai acrescentar esses 2.100 lá, certo? E os tributos, lembra que eu falei que ele ia entrar no resultado na forma de despesa? Tá aqui, bonitinho. Despesa tributária. Desse jeito. Para os demais instrumentos financeiros, fica só esse lançamento básico aqui.
que é o da entrada de dinheiro no caixa, a baixa no valor do instrumento financeiro e o valorzinho reconhecendo ganho ou perda com a venda, só isso. Aí, no caso, se o valor da venda fosse menor do que o valor justo que a gente já tem dele, a gente, ao invés de colocar ganho com venda, colocaria perda com a venda do instrumento financeiro, né? Se o valor dele fosse menor do que o valor justo, Isso. Porque no caso aí ele não tá valendo 5.700, digamos que a gente vendesse por 5.500. você ia. Não, se vendesse, né? Você está desconsiderando aqui esses 6 mil. Isso. Pronto. Se o valor da venda fosse 5.500, aí você tem um instrumento financeiro que está valendo 5.700, aí você ia ter uma perda de R$ 200. Certo. Aí no lugar do ganho era só colocar perda e não precisava debitar nem acreditar mais nada. Não, não. Aí, ao invés desse ganho aqui, ó, você ia ter uma perda, ia ser um débito. Débito, perda com a venda do IF, R$ 200. Aí os débitos não tem que bater certinho. Aí Sim. você ia ter, um exemplo, você ia ter o débito do caixa de 5.500, você ia ter a perda de 200, que ia dar 5.700, aí você ia ter o crédito aqui de 5.700. Débitos e créditos, ele tem que bater, e vocês têm que contabilizar observando sempre isso, se os débitos e os créditos estão batendo. Certo. Se vocês contabilizarem observando isso, quando chegar no final e o balanço de vocês não baterem, vocês já não vão mais procurar um erro nos lançamentos. Vocês já vão procurar o erro, faltou lançamento, ou soma, fechou razonete com valor errado. Vocês vão trabalhar mais assim, para não ter que voltar e você imaginar várias possibilidades que fez o lançamento, que fez o balanço não bater. Certo? Para quem tinha perguntado sobre a venda dos instrumentos financeiros, ficou ok? Tem dúvida ainda como é que faz a venda? Tudo certo, tudo certo. Olha aí, essa prova vai ser nota boa. Vici. Aqui no 14 se trata de juros, eu já expliquei, né? Mas aqui está ocorrendo tudo ao mesmo tempo. Quando duas coisas estiverem ocorrendo ao mesmo tempo, vocês podem fazer aquela que vocês consideram mais importante. Aqui está ocorrendo os juros do IF de X2 e o valor justo. Aí ele também diz que nesse momento surge a oportunidade de venda. Você pode vender direto quando estiver ocorrendo duas coisas ao mesmo tempo, assim, valor justo e venda, juros e venda. Você pode vender direto sem considerar juro nem valor justo. De boa isso, tá? Aí, no caso, Aí, não é necessário fazer os dois lançamentos. não, não. Se você quiser fazer, você faz, né? Mas vai dar muito mais trabalho, né? Aí eu faço, ele fez esse lançamento da venda, sem considerar esse valor justo que deu no lançamento. Fez só com os valores Isso, anteriores. isso. Você esquece ele, como se ele não tivesse aqui. Aí você vai Beleza. pegar, aí você vai pegar o valor da venda aqui, que é 1.600, né? 1.600 e vai observar quanto é que o instrumento financeiro está valendo para você descobrir se teve perda ou ganho. No caso aqui, ele está valendo 1.050, porque a gente nem teve perda, nem teve ganho. Entendeu? Só essa do lançamento agora, que a gente desconsiderou. Então, O no mais caso, esse daí anterior foi o valor de aquisição, né? foi o da aquisição. Deixa eu ver, cadê ele? Olha, ele mais diz aqui onde tá? Juro do IFX2, lançamento 5. Foi do lançamento 5. Aqui, ó.
foi esse do lançamento 5. Como não tivemos juros, nem valor justo dele, ele continua com o mesmo valor para venda. Ok, de boa. Ok. Pronto. Falei das aquisições dos IF, falei dos juros, como é que se faz, falei dos valores justos e falei das vendas. Qual é o outro investimento na sequência? Coligadas. Não é isso? Isso. 15 aqui. Antes que eu fale do lançamento, alguma dúvida teoricamente sobre coligada, já que o professor está dando tão pouca aula teórica, e eu sei que a maioria das pessoas não assiste os vídeos que estão no YouTube. Quem tem tempo, criatura? 2 horas de vídeo? Ave Maria. Mulher, E é cada, não é tem gente. não é nenhum Olha, vídeo. assiste. Eu já assisti aqueles vídeos tudinho do YouTube num dia. Hoje é complicado, viu? Assiste. Ó, deixa eu lhe perguntar uma curiosidade. Você trabalha? Trabalha, né? Trabalho. Uhum. Quantos dias por semana? Segunda a sexta. Pronto. Sábado você tá em casa, né, gata? Tô. Aí é o dia que eu Pois vou é. descansar da semana, né? Ave Não, Maria. mas tem um sábado, manhã, tarde e noite, e tem um domingo, manhã, tarde e noite, né, gata? Tem 3 horários, 2 dias. Outra coisa, quantas disciplinas você tem no período? Tá pagando agora? 4. 4. Isso significa dizer que durante a semana, de segunda a sexta, você tem uma noite disponível, né? É verdade, mas é muito corrido pra assistir aqueles vídeos todinho. Até pra entender, sei lá. Mas é o que eu tô dizendo, se você não quer assistir o vídeo, fale com a monitora, peça para marcar monitoria, Não, isso aí eu tô pessoalmente, fazendo. individualmente, Isso aí eu tô fazendo. durante a semana que eu vou explicar para você os assuntos tudinho, bonitinho que cai na prova. Mas voltando aqui. A aquisição de investimento, representando 20% da investida B, caracterizando uma intenção talvez de combinação de negócio adquirido a prazo por meio de empréstimo e outra parte por meio do caixa. O que é que ele está dizendo? Combinação de negócios. Ele está dizendo que pretende comprar 100% desse negócio futuramente. Dúvidas quanto a isso? Ele está comprando 20, depois pode comprar mais 20 até chegar aos 100, até comprar tudo. Não é apenas a porcentagem que determina influência significativa, que é o que a gente chama de coligada, certo? E nem é a porcentagem de 50% que determina controle. Você pode ter a influência de uma empresa sem necessariamente ter 20%. E você pode também ter o controle de uma empresa sem ter 50%. Alguma dúvida quanto a isso? Não. Certo. Então, se o professor colocar lá um lançamento tipo assim com 15%, aí você vai colocar assim, aí você vai observar o quê? Para determinar se vai ser um instrumento financeiro ou se vai ser uma coligada. Quais são os requisitos que determinam a influência significativa que você tem uma coligação com a empresa? Eu não faço ideia. Na verdade, o que vai determinar se você tem ou não influência significativa dentro da empresa não é apenas a porcentagem. O que vai determinar
é a forma como você influencia e como você participa das decisões estratégicas daquela empresa. Se você influencia nas decisões estratégicas, nas atividades operacionais, nas atividades financeiras, você já pode dizer que tem uma coligação, independente de ser 15, 17 ou 20%. Pode ser menos de 20%. Já o instrumento financeiro é igual você comprar uma cota de ação, vamos supor, do Magalu. Você compra lá uma cota de ação do Magalu. Você participa de alguma coisa dentro daquela empresa? Você participa tem alguma influência dentro daquela empresa? Você não tem influência nenhuma sobre nada. Você não faz nada, você vai só receber dividendos, né? Assim, né? Desse jeito. Se tiver algum acionista que sabe que funciona dessa forma. Você recebe só os dividendos e pronto. Agora, se você compra uma determinada fatia da empresa, 10, 15 ou 20%, aí você já vai determinar lá, né? Ver se você tem influência ou não. Com 15 e 20, você já tem uma boa influência significativa nas decisões estratégicas daquela empresa. De 10 para baixo já é mais difícil. É o caso dos instrumentos financeiros. O que é que acontece com os instrumentos financeiros? Você coleta só o juro, ajusta as avaliações a valor justo, né? Ajusta lá o investimento e vende. Na coligada não, na coligada você vai ter essa influência significativa sobre as participações da empresa, as atividades operacionais, financeira, na área de negócios, você já vai ter toda essa influência. Na parte de controle, você já vai controlar, você não vai só influenciar, você já vai ter o controle. Já na parte de controle, você não precisa ter apenas, você não precisa ter necessariamente 50%. Você pode controlar uma empresa tendo menos de 50%, tendo 40%, 30%. Às vezes o capital da empresa ele é muito, como é que se diz? Ele está muito distribuído entre sócios minoritários. Aí esses sócios minoritários, eles não votam em conjunto e eles não têm influência nenhuma. Então, quem detém a maior fatia da empresa pode-se dizer que influencia ou controla, certo? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? De como identificar quando é instrumento financeiro, quando é coligada e quando é controlada? É porque no lançamento em si não vem, tipo, tantas informações, né? Aí pra gente identificar no lançamento fica mais complicado, pelo menos na minha visão. Não, eu sei, no lançamento ele não vai ter necessariamente tudo, mas vai ter sempre algumas coisas. Deixa eu ver se alguns aqui tem. Sempre tem alguma coisa. Porque o instrumento financeiro é mais aquisição. Olha aqui, esse 29. Olha, aqui você tem uma aquisição em forma de controle conjunto, empreendimentos controlados em conjunto. Não tem como isso aqui ser um instrumento financeiro, porque instrumento financeiro a gente não obtém controle da empresa. Quando você compra uma porção pequenininha, você não tem controle, certo?
O instrumento financeiro é mais uma aquisição simples. Ele sempre coloca, tipo assim, vamos supor, aquisição de tal empresa, com sócios, participando disso, participando daquilo, tendo acesso às informações operacionais. E no instrumento financeiro você não vai ver nada nisso. No instrumento financeiro você não controla nada, você não influencia em nada e você não tem acesso a nada. Você tem só o seu investimento lá para coletar juros e ajustar ele com base no valor justo e pronto, é só isso. Juliana, e se a pessoa comprar um instrumento financeiro tipo 15%, aí depois de um períodozinho adquire mais 15%, muda, né? Ou continua instrumento financeiro? Muda, você vai ter que mudar o investimento. Com certeza vai ter isso na prova. Se chegou na parte, só foi adiantar o processo. Mas quando você já tem um instrumento financeiro, no caso você tem a fatia pequena, aí você faz uma nova aquisição. Lembra que eu falei lá no começo, no lançamento anterior, considerando, como é que se diz? Configurando uma combinação de negócio. Você comprou uma parte e pretende comprar os 100% futuramente. Você vai comprando por fatia. Então, aquele instrumento financeiro ele vai deixar de existir, porque você não pode ficar com dois investimentos de uma única empresa. Quando você já tem um investimento que você adquire um que é superior, ou você adquire uma fatia maior da empresa que representa outro investimento, você tem que dar baixa naquele que é inferior. Se você tem um instrumento financeiro, vamos supor, de 10%, aí você compra mais 10% naquela empresa, você tem que dar baixa nele, naquele instrumento financeiro, ele não pode existir. Aí você vai ficar só com a coligada. Se você tem, por exemplo, uma coligada que representa 20, aí vamos supor, mais na frente o professor peça aquisição de mais 20% de tal empresa tal. Pronto, aquele instrumento financeiro, aliás, aquela coligada que você tinha vai deixar de existir e vai virar controlar, né? Porque você já tem uma porção maior. É sempre subindo, o que for inferior deixa de existir. Foi F, deixa de dar baixa nele. Se for coligada, dá baixa nela. Dá baixa numa coisa e transforma em outra. Aí a porcentagem, vamos supor, você já tem 15. Aí vamos supor que o professor peça para comprar mais 15. Aí você já sabe que você vai ficar com 30, entendeu? Aí, ao invés de você comprar só os 15 que ele está pedindo, você dá baixa naquele investimento inferior e compra os 30. Porque o instrumento financeiro não deixou de existir, certo? Você poderia vender ele também, tá? Você pode efetuar a primeira venda. Você tem um instrumento financeiro da empresa lá, você tem um destinado à negociação, ele representa 10%. Aí chega lá na frente, o professor pede aquisição de mais 15% de tal empresa, aí você sabe. Se eu tinha 10 e agora o professor está pedindo para fazer uma aquisição de 15, eu vou ficar com 25, Aí no entendeu? caso, eu vendo os 15% que eu tinha e compro o total, o 20% de outra, né? No caso, Isso, mais ou menos assim, né? exatamente, exatamente. Você pode fazer assim também. Você vende ele primeiro, por exemplo, você debita no caixa. Como não vai ter valor específico, porque o professor não está pedindo para vender, aí você vale pelo valor que ele vende, pelo valor que ele está valendo. Você vai ver lá qual é o valor dele, né? Aí você vende, aí você debita no caixa e acredita nele. E faz a aquisição completa de 30%. Se você não quiser fazer isso, você faz a aquisição completa de 30%, vamos supor, debita lá, coligada. Aí você não vai acreditar o instrumento financeiro, ele não vai deixar de existir de todo jeito. Pronto, aí você dá baixa nele, aí vai reduzir o valor do pagamento. Porque é como se você estivesse oferecendo ele como parte do pagamento. Entendeu? A diferença vai ser só no pagamento. Quando você dá baixa, converte ele em outra coisa. Entendeu? Entendi. Desse jeito.
Próxima monitoria, eu vou preparar um exercício mais assim, com os assuntos da disciplina mesmo, e mostrando para vocês todas essas possibilidades. Quando transforma um instrumento financeiro em outro, quando você tem uma coligada e vira, vamos supor, controlada para você dar baixa nela, quando você tem um instrumento financeiro e vira coligada, quando o instrumento financeiro deixa de existir, certo? Todas essas possibilidades. Porque o exercício em si ele é muito básico, porque ele contém todos os lançamentos. Até me perguntaram isso hoje. Porque você não faz um exercício, não fui porque estava muito em cima, tá? Foi hoje isso. Porque você não faz o exercício só com o lançamento, que é o conteúdo da disciplina mesmo. Que no caso é coligada, controlada e os instrumentos financeiros, mostrando tudo que tem na norma, né? E tudo que tem lá bonitinho no CPC, certo? O instrumento financeiro disponível para venda com perda, instrumento financeiro passivo com perda, com ganho. Vocês já viram isso em outros exercícios? Acho que só teve um de instrumento financeiro passivo. Pronto, mas vocês precisam ver com perda, com ganho, porque na prova ele pode colocar, tá? Aí tudo ok? Ô, Juliana, a prova Pronto, dele é parecida com o exercício? é só parecida mesmo, viu? Só parecida. Porque Josi Carla, ela fazia idêntico ao exercício, só que ela colocava uns 2 lançamentos perdidos, sabe? Pronto. Dele, assim, é só parecida mesmo, tá? Só parece, mas não é igual não, tá? Desse jeito. O que vai ser, o que vai ser igual aqui na prova de vocês vai ser só o lançamento da aquisição dos instrumentos financeiros, né? As aquisições de coligada, de controlada, imobilizado, intangível. Vai ser só isso. Isso aí é igualzinho. Certo? Aqui, a coligada, quando constitui dividendos, todo mundo aprendeu, porque ele fez na sala, né? Como é que faz quando constitui dividendos, quando a coligada lá, a empresa em questão, você tem uma participação de uma determinada empresa. Quando aquela empresa ela tem lucro ou prejuízo, você precisa ajustar o seu investimento com base na porcentagem. A empresa em questão aqui teve um lucro de 3.500. Quanto é que eu tenho dessa empresa? Se você tiver 20, aí você faz 20% de 3.500. Você só vai contabilizar os 3.500 cheio se você tiver 100% dessa empresa. Controle total. Aí você vai lançar 3.500. Como não é o caso aqui, né? Acho que aqui é 20%, se eu não me engano, é 25%. Você faz lá 20 de 3.500. Aí você debita na coligada, né? Você está ajustando o seu investimento e reconhece um ganho. Isso aqui vai para o resultado normal, tá, gente? Se esse ganho aqui tivesse sido uma perda, aí o lançamento ia ficar ao contrário. O ganho aqui ia ser perda com equivalência, ia ser um débito. E aqui, o débito da coligada ia ser um crédito, que ela está perdendo, né? Dividendos. A questão de dividendos é o valor que ele propõe na questão. Se ele pode ter algum investimento que ele não diga valor do dividendo. Aí vocês vão fazer com base na porcentagem que você tem daquela empresa. Se ele Mas, mandasse no por caso, em cima de qual valor a gente faria a porcentagem? esse. Fala de novo.
No caso, se ele não desse o valor dos dividendos, a gente usaria a porcentagem acima de qual valor? A porcentagem que você tem da empresa. Ia multiplicar pelo lucro. Ah, entendi. Aí, no Isso caso, ocorre. ficaria o mesmo valor, né? Os 700? Não, mas aqui o valor do dividendos não é 700 não, tá? É 500. Inclusive Não, está na questão. sim, mas a gente tá falando de, tipo assim, digamos que ele não tivesse dado, entendendo o valor correto. Sim, mas é o que eu estou dizendo. Ah, você quer dizer que ia ficar 700, no caso 20? Sim, exato. Isso. Exatamente. Aí você ia multiplicar. Geralmente ele dá os valores, mas se ele não der, vocês iam multiplicar lá para constituir o dividendo, certo? É, essa parte eu já expliquei. Perda, ok. A parte de controlada quando é em conjunto. Todo mundo sabe quando deve contabilizar, reconhecer uma operação ou não, né? O controle tem que ser conjunto, a decisão tem que ser de todos. Você tem, se você tem uma porcentagem de uma empresa, e geralmente tem, vamos supor, eu acho que isso ocorre com as empresas, eu não sei se com as LTDA isso acontece. Geralmente o sócio é limitado, parece que até 2 ou 3, se eu não me engano. Uma empresa tem 2 ou 3 sócios. Você vai fazer um aporte de capital, certo? Você vai comprar um negócio, você quer comprar uma máquina, tal. A decisão tem que ser de todos. Se não for de todos, você não vai contabilizar. Você coloca igual fiz aqui. Não há lançamento, que é controle conjunto. Todos têm que concordar com qualquer coisa que for feita dentro da empresa. Tudo. Ora, se ele tivesse dizendo aqui que a decisão foi unânime, que todos concordaram, como é que ia ficar? Vocês já pensaram nisso? Eu não parei para pensar, não. Tem que pensar, sabe por quê? Vamos supor, o professor pode fazer a prova do primeiro estágio com vocês e fazer a do segundo estágio ao contrário, sabia? Veja, pode fazer ao contrário. Pronto, aqui ele diz que a decisão foi de 12 grupos, 70% do capital votante, ou seja, todo mundo não concordou. Aí vamos supor que você quer a prova do primeiro estágio. Aí chega na prova do segundo estágio, aí ele coloca lá, por decisão unânime, 100% do capital votante decidiram um aporte de mais 6 mil naquela empresa. Aí você ia fazer o quê? Quando você coloca capital na sua empresa, como é que você faz? Aquele lançamento lá no P1, primeiro lançamento que a gente aprendeu com Jassuípe, como é que faz? Debita caixa, Debita acredita o quê? capital social. Pronto, aí aqui eu Débita faço uma controlada e crédito é capital social? caixa. Aqui você está colocando capital na empresa de terceiros. Quando você coloca capital na sua empresa, você debita o caixa e credita capital social. Você está colocando dinheiro na sua empresa. Quando você coloca dinheiro na empresa de outra pessoa,
Aí eu faço aqui, ó, débito controlada, credita caixa. Aí como é que vai ficar o lançamento lá na outra empresa? Vai ficar igualzinho o que a gente aprendeu no P1. É só uma lógica. Quando você coloca capital social na sua empresa, você coloca dinheiro no caixa e coloca lá no PL, no capital social. Quando você coloca dinheiro na empresa de outra pessoa, você está fazendo o quê? Você está ajustando o seu investimento e está saindo dinheiro de caixa. Se está saindo dinheiro do seu caixa, está entrando dinheiro no caixa de alguém. Então, aqui ficaria debita no investimento e credita no caixa. O dinheiro está saindo do meu caixa. Lá na outra empresa fica como? Se o dinheiro saiu do caixa da minha empresa, o dinheiro entra no caixa da outra pessoa, da outra empresa lá. Vai ficar debita, entra no caixa da outra empresa lá, credita o capital social. É só o contrário, se você perceber, é um lançamento bem contrário. Você só aprende, como eu disse a vocês, faz 4 períodos que eu estou nessa monitoria. E a maioria dos alunos, a dificuldade deles é fazer o lançamento. Eu também achava bem dificultoso, sabe? Bem dificultoso, mas Aí, aí no caso, se nessa questão 31, se os três sócios concordassem, ia ser o débito na controlada e o crédito no caixa, não é isso? isso, porque se você está ajustando o investimento, está saindo dinheiro de algum lugar. Você não tem que. Ele não fala aqui, ó, que foi decidido um aporte. Aqui foi decidido um aporte, né? Você fez um aporte de capital na empresa. Se você fez um aporte de capital, você tirou dinheiro de algum lugar, entendeu? Está Sim, sim. saindo dinheiro de algum lugar, entendeu? Aí, quando vocês fazerem um lançamento, vocês sejam curiosos de se perguntarem, e se fosse ao contrário, como é que ficaria? Porque quando você faz isso, você aprende a contabilizar de uma maneira tão fácil, que você não vai sentir nem dificuldade quando você vê um lançamento que ninguém nunca te explicou na vida como é que faz, entendeu? Você tem que sempre fazer o contrário. Ó, se eu fosse vocês hoje, como aluna, que alguém me orientasse, sabe o que eu fazia? Eu pegava um exercício desse aqui, ó. Eu fazia ele e depois eu fazia ele ao contrário, todinho. Todinho ao contrário. Pronto, aqui, ó. Aqui foi uma aquisição. Aquisição de 25%. Aqui eu poderia colocar, vamos supor, perda de controle ou de influência, não lembro se é coligada ou controlada. Perda de influência significativa, vamos supor, você tem 25% numa empresa, aí você tem uma coligada, aí vamos supor que o professor diga mesmo assim, que aconteceu lá uns problemas na empresa e você perdeu a influência significativa, o que é que você faria nesse lançamento, se o professor dissesse isso? Que você perdeu a influência significativa. Que você não tem mais aquela coligação com aquela empresa. Transformaria em um instrumento financeiro. Tem lógica? Tem lógica? Tem alguém aí ainda tem. A gente tá escutando aqui, só que ninguém quer falar, né? Não, mas me responda.
Eu transformaria num instrumento financeiro. Se o professor tem lá um lançamento, você tem a coligada, por você dizer mesmo assim, que por algum motivo foi perdida a influência significativa sobre aquela empresa. Eu transformaria num instrumento financeiro. Por quê? Porque ele é um investimento onde você não influencia em nada dentro daquela empresa, você não tem poder nenhum de influenciar em nada e ele é inferior à coligação. Você vai ter direito na receita, né? Na partinha da receita. Exatamente. Aí você estaria reconhecendo o investimento remanescente, o que sobrou, como um instrumento financeiro. Quando você entende os dois lados do lançamento, você aprende muito melhor. Eu aprendi a fazer lançamento dessa forma. E teve coisa que a maioria das coisas que eu aprendi hoje como monitora, em 2 anos de monitoria, eu digo para você que 90% do conhecimento que eu consegui adquirir foi estudando sozinha, não foi nem com o professor. Porque quando eu paguei a disciplina eu não sabia, eu vim compreender depois, estudando sozinha. Já imaginou um negócio desse? Fazia desse jeito. Vamos supor, controlada aqui, ó. Controlada C. Você tem uma controlada. O professor disser lá no lançamento na prova que por algum motivo você perdeu o controle dessa empresa. O que é que você faria? Dependendo da porcentagem, você poderia Dependendo da porcentagem, transformar. ia virar uma coligada, né? É, e se fosse uma porcentagem pequena, você transformaria num instrumento financeiro. Não foi um investimento que sobrou o restante? É simples. Não tem. Se você for pela lógica, se você for pensar mesmo, não tem nem dificuldade. Não tem nem. Tem, tem nada. Não tem não. Olha, eu Aí, no queria caso, o débito e o dar. crédito ficaria como? Quando você perde um investimento que ele vira outro, isso, Isso. você vai dar baixa naquele que você tem, né? Pronto, aqui. Cadê um investimento de coligada? Pronto. Aqui, ó. Aqui você teve uma aquisição, né? De 30%, certo? Aqui você tem uma controlada, né? Ela está valendo 6.900. Aí vamos supor se no 32 o professor dissesse que você perdeu o controle e tal. Aí essa controlada aqui, ela não iria mais existir, né? Você ia acreditar ela e ia debitar o novo investimento, o investimento remanescente, que você transformou lá no instrumento financeiro ou na coligada. Desse jeito. Mas como assim? Ia fazer a venda da controlada ou ia Não, alguma não, perda, não alguma é a coisa? venda, não, não seria a venda. Você poderia vender também, eu acredito que pode. No caso, a pessoa só ia dar baixa em um, que no caso a conta da controlada ficaria zerada e a gente abriria um novo investimento. Isso. Se você quisesse vender também, se o professor não tivesse especificando, né, o que é para fazer, porque às vezes ele especifica, sabe, no lançamento, quando ocorre lá uma redução, tal, aí ele diz o que é para fazer, entendeu? Ele diz que ocorreu a redução e vamos supor, ele manda vender. Pronto, aí você venderia. Se ele não especificasse o que era para fazer, você poderia fazer dessas duas formas, ou vender ou transformar em outro, que essa transformação é a mesma coisa que acontece no que eu estava falando
No instrumento financeiro, quando você tem um instrumento financeiro e você vai fazer uma aquisição de coligada que está representada por uma porcentagem maior, você não pode ficar com os dois investimentos naquela empresa. Aí você dá baixa no instrumento financeiro e transforma em coligada. Aí aqui é o contrário. Você dá baixa na coligada, transformando num instrumento financeiro. Mas no caso, o valor não ia ter que ser menor, porque a porcentagem não ia ser menor. Aí como ficava essa diferença de valores? Você teria que calcular a redução, né? Você quer dizer a redução. É isso Porque aí mesmo. segundo o CPC, você transforma o investimento remanescente, o que sobrou. Aí você teria que calcular, eu acho que seria mais ou menos igual o 34 que ele não ensinou para vocês. Tá aqui, ó, a redução. Olha, aporte é exatamente isso aqui, ó, aporte de capital na coligada B. Não houve aquisição proporcional. Aqui ele teve uma redução na coligada porque ele não fez aporte de capital. Então, quando você não faz aporte de capital numa empresa, se for controlada, você pode perder o controle, porque a sua fatia da empresa que você tem, ela vai diminuir. Então, você provavelmente você vai perder o controle, dependendo da porcentagem que você tiver. Vamos supor, se você tiver 50, você pode continuar com controle, porque você pode ficar com 40, né? Com uma boa fatia ainda. Agora, se você tiver o controle, vamos supor, de uma empresa com 30% de porcentagem ou com 25%, e você não fizer o aporte de capital, você pode perder o controle nela. Coligada, você pode perder o controle. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Era para fazer um aporte. Eu até fiz aqui, ó. Esse lançamento foi o que o professor não fez. Certo? Dessa empresa aqui, ó, dessa empresa B, eu tenho 20%, certo? Se vai ser feito um aporte de capital na empresa, não ia explicar para vocês não, mas eu falei tanto, já adiantei o assunto que eu vou ter que explicar agora. Você tem 20% da empresa. Os outros sócios vão fazer um aporte de capital da empresa, certo? Aqui, ó. Esse aporte é de 5 mil, certo? Se eu tenho 20%, quanto é que eu tenho que colocar de capital nessa empresa para eu permanecer com a mesma porcentagem? De acordo com a porcentagem que eu tenho. Quanto é que eu tenho que colocar? Só você multiplicar lá. A porcentagem da empresa, igual eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho 20% da empresa. Foi feito um aporte de 5 mil. Então, 20% do aporte é igual a R$ 1.000. Eu teria que colocar R$ 1.000 de capital nessa empresa para poder permanecer com os 20, certo? Certo. Todo mundo entendendo como é que funciona o aporte de capital quando você tem uma fatia de uma empresa. Se eu sei que tenho 20% e o aporte de capital foi de 5 mil, então eu sei que para eu permanecer com os 1.000, aliás, para eu permanecer com os 20%, eu teria que ter colocado R$ 1.000 de capital. Aí eu não coloquei. O que é que aconteceu? Meu investimento ele diminuiu. Aí aqui, ó, o professor especificou o que é para fazer, ó. Ele disse, havendo uma redução no investimento, após esse fato, a empresa decidiu descontinuar e vender o investimento. Descontinuar é você transformar ele no investimento remanescente, tipo num instrumento financeiro, certo? E depois vender. Aí você vende, você transforma no instrumento financeiro e depois você vende, certo? Desse jeito. Se ele não especificasse o que era para fazer aqui,
Você poderia apenas transformar no instrumento financeiro. Aí você não iria vender, né? Porque ele não mandou vender. Transformaria só no instrumento financeiro. Desse jeito. Aí, voltando aqui na base de cálculo, né? Aí, como é que eu vou fazer? Eu preciso saber, eu tinha 20%. Eu preciso saber quanto foi, em termos percentuais, que o meu investimento diminuiu, certo? Aí, com base nessa porcentagem, aí eu vou descobrir o valor da perda, que foi aquele valorzinho que você perguntou. Quando o investimento diminui, como é que eu vou saber o valor da perda para poder diminuir e transformar no instrumento financeiro? Tá exatamente aqui. Aí você vai trabalhar 2 valores: capital inicial e capital final. O que eu chamo de capital final? É o capital inicial. Esse capital ele está lá no PL da empresa, tá? Aqui a empresa B, ele está lá no finalzinho da prova. Está lá o valorzinho do capital, 21 mil. Capital final é o valor inicial do capital mais o valor do aporte, que é 21 mais 5, aí vai dar 26, tá? Pronto. Você pega o valor dos dois capital, certo? E multiplica por 20, né? Aí você vai ter aqui, ó, o investimento que você tem. Se você voltar lá no lançamento de aquisição, você vai ver que o lançamento de aquisição foi 4.200. Você não comprou o capital? 20% de 21 deu 4.200. Com o novo capital agora, 20% de 26 daria 5.200, que é exatamente o investimento que você iria ter se você tivesse feito o aporte de R$ 1.000. Aí ia ficar 4.200 mais 1.000, que ia dar 5.200. Certo? Agora eu vou descobrir a porcentagem de redução. É só você pegar o investimento que você tem aqui, ó, divide pelo novo capital, multiplica por 100. Aí você pega o novo investimento, né? Divide por 26 e multiplica por 100. Se você comparar as duas porcentagens aqui, ó, você vai ver que na primeira ficou 20 e na segunda ficou 16. Isso significa dizer que o meu investimento perdeu 4% em termos percentuais. 4%. Aqui, ó. 20 menos 16, deu 4%. Aí, no caso, se pedisse juros desse instrumento financeiro, ia ser agora por 16%, não era? Não, Tô dizendo assim, no porque final, depois que transformou em instrumento financeiro e tal, aí não, se pedisse juros ativos do instrumento, não ia ser por 16, não? Porque não, não porque baixou, não era 20, olha, passou para 16? 16% é a fatia Era a fatia da do empresa, né? é a fatia que você tem da empresa. Quando você faz a aquisição de instrumento financeiro, ele não fala aquisição de instrumento financeiro de tal empresa representando 10, 15%. Então, aquilo ali é a fatia da empresa, não é a base de cálculo para juro, não. A base de cálculo, ele dá no próprio lançamento. Ele vai falar É lá, ó, mesmo, com juros, eu tinha esquecido agora, lembrei. ele fala com juros de 5%, mas vamos supor, você agora tem um instrumento financeiro que está representando 16%. Vamos supor, aqui não foi aquisição, para ele te dar base de cálculo para juros, né? Aqui foi uma transformação, vamos supor. E chegue lá em um exemplo, ele dê continuidade isso aqui, numa outra prova. Ele coloque, aí ele te peça porcentagem, o juro desse instrumento financeiro. O que é que eu falei no começo aqui da monitoria? E você vai usar que base de cálculo, se ele não falar porcentagem nenhuma. Como você sabe que a base 5%. de cálculo dos instrumentos financeiros é entre 5 e 10, você usaria 5%. Entendeu? Você poderia fazer 5% desse instrumento financeiro e pronto. Entendeu? Aí, resumindo ao que você Entendido. perguntou,
Quando eu tenho um investimento em coligada e controlada, que eu perco o controle e transformo num instrumento financeiro, como é que eu vou saber qual é o valor do investimento que sobrou para eu transformar no instrumento financeiro? A base de cálculo é essa. Vai ser em cima do capital, tá? Você vai descobrir a porcentagem de redução aqui, ó. A porcentagem de redução. Aí depois você vai fazer, olha, capital inicial vezes 4%. Vai dar 840 do valor da perda. 840. Aí você precisa descobrir quanto é que essa coligada está valendo. Aí você descobre lá, aí depois você faz. Vamos supor que está valendo 5 mil. Aí você faz 5 mil menos 840. Aí o que sobrou, aí você vai transformar no instrumento financeiro. Entendeu? Olha, aqui o que sobrou foi isso aqui, ó. Aqui eu não transformei, porque na verdade ninguém faz isso na prova, tá? O professor não exige muito não, tá? Porque aqui foi uma venda. Mas vamos supor, se ele não pedir para vender, é obrigatoriamente que vocês transformem num instrumento financeiro. Porque se vocês não fizerem isso, vai ficar tipo o lançamento ele vai ficar pela metade, né? Porque vamos supor, a empresa decidiu descontinuar o investimento. Aí você calculou só a perda, você calculou a perda aqui, a 840. Pronto, mas você não descontinuou. Aí o que é que vai acontecer quando você for montar o balanço? A sua coligada vai continuar lá no balanço, não é assim? Aí você tem que transformar no instrumento financeiro, obrigatoriamente, se ele não estiver pedindo para vender. Se for venda, ele até aceita, tá? Que foi esse caso aqui, ó. Eu não transformei em instrumento financeiro. Eu vendi, tipo, coligada. Aí eu vendi pelo valor aqui, né? Ele não diz, ele diz aqui o valor, né? Olha, foi vendido por 4 mil, ó. Eu vendi, né? Aí agora você vai descobrir quanto é que ela está valendo. Como é que eu ensinei a vocês a descobrir quanto é que os instrumentos financeiros estão valendo? Valor contratual, juros e alterações de valor justo, né? Assim, pronto. Como é que a gente descobre quanto uma coligada está valendo? Volta no lançamento de aquisição. Aqueles ganhos lá com equivalência patrimonial, não tem? Que eu falei. Você vai observar tudo que aumentou ou diminuiu o valor dela. Aqui, ó. Esses ganhos aqui, ó, também ele aumenta o valor dela. Aí você vai sair somando. Aí quando chegar no dividendo, você vai diminuir. Pronto, você vai diminuindo até você saber quanto é que ela está valendo. Deixa eu procurar o da B aqui. Pronto, tivemos o da B. No lançamento 30, a coligada B teve um lucro de 3.500. Pronto. Quanto que a minha coligada aumentou? 700, não é isso? Ela aumentou R$ 700. Aí, lançamento de aquisição, 4.200, mais 700, menos o dividendo, tá? Ele diminui o valor da coligada, tá? Que você constitui o dividendo com o valor do investimento, por isso que ele reduz, tá? Aí você vai fazer 4.200, que foi o valor da aquisição no lançamento anterior, soma com os 700 de ganho, aí ó, diminui 500 aqui, né, dos dividendos,
Pronto, aí vocês vão observando aonde teve coisas relacionadas à coligada B. Pronto, não teve mais nada, só perda aqui, né? Pronto, aí você vai fazer 4.200 mais 700 menos 500 e menos o valor da perda aqui. Menos os 840, que foi o valor da perda, né? Pronto. Descobriu quanto é o valor que sobrou. Pronto, aí você vai transformar esse valor, vai colocar esse valor lá no instrumento financeiro, quando você for transformar. Fácil, né? Só é trabalhoso. Por isso que vocês têm que treinarem muito. A prática é a melhor aliada de vocês. Porque você fica praticando, aí você fica vendo e fazendo os lançamentos constantemente. E se você não faz, aí quando chega na hora da prova, você não lembra mais como é que é feito. Certo? Caiu a ligação. Não. Ok? Ok. Pronto. Segundo o professor, eu não vou fazer, não fiz agora porque eu achei muito chato. O professor fez o exercício 6 e eu chegar para vocês e dizer que estava errado e ensinar de outro jeito, né? Não fica legal, né? Mas os próximos exercícios, ele fez as aquisições de coligadas só pelo capital, não foi? Não foi isso? Isso, foi. Pronto. Eu falei com ele, eu disse, professor, o senhor vai trabalhar esse período desse jeito? Ele disse, não, é que eu fiz assim por causa de que eu ainda não dei o assunto, teoricamente. Por isso que ele botou assim, para vocês fazerem o básico, né? Mas os próximos exercícios, já do próximo que ele colocar do 7 em diante, aí eu vou fazer para vocês de outro jeito, tá? Isso vai mudar até esse daqui também, tá? Ele também vai ficar diferente. Esse principalmente, mas os outros só vai mudar a questão do ajuste. Ele sempre diz para vocês, quando vocês forem fazer a aquisição, vocês considerarem só o capital, né? Assim, Isso. pronto. Para instrumentos financeiros, vai permanecer dessa forma. Mas para coligadas, vai mudar quando a empresa, tá aqui os balancinhos, né? Deixa eu ver. Balancinho da empresa A, estão vendo? A, B e C, bonitinho. Sim. Pronto. Aquisição de 25% da empresa A. Pronto. Nessa questão aqui, vai mudar por causa dessa continha ajuste de avaliação patrimonial, tá? Porque, na verdade, quando ele diz façam a aquisição com base no capital social, ele está dizendo para vocês desconsiderarem as reservas, que as reservas elas já foram distribuídas. Então, não se faz aquisição de reserva. Mas essa continha de ajuste, ela tem que entrar. Então, ao invés de vocês fazerem, vamos supor, 25% da empresa A, ao invés de vocês fazerem 25% de 21 mil, vocês vão fazer 25% de 24 mil e 25% de 3. 25% do capital mais o ajuste e 25% só do ajuste. Loucura, né?
Quando não tiver ajuste, vai ficar só do capital mesmo, do jeito que vocês já fizeram, né? Do jeito que ele fez. Quando tiver ajuste, aí vocês vão ter que fazer do ajuste também. A prova de vocês é quando? Dia 19. Desse mês? Isso. Já tem quantas aulas daqui pra lá? Só uma, né? Só uma? Só da próxima semana. E parece que ainda vai ter um conteúdo que ele vai dar ainda. Acho que tem. Aí já era o tempo da gente ir treinando só esse, né? A gente aprende esse, já tem um novo, é peso. Por isso que tem que estudar constantemente. E a do segundo estágio é que vai ter mais coisa. Entra os primeiros assuntos e ainda entra mais coisa. Pronto, aí vai mudar só isso. Aí no lançamento, ao invés de vocês colocarem debita coligada e debita caixa, o empréstimo, aí vai ter lá. Aí vai ter mais um lançamento, que é o do ajuste. Só esse lançamento que vai entrar mais, tá? Na empresa A aqui, ficaria do mesmo jeito, tá? Porque não tem ajuste, né, no PL dela. Só tem o capital e a reserva. E na empresa C tem, né? Aí, vamos supor, 25% da empresa C. Aí se faria 25% de 14 e 25% de 3. Aí 25% de 14 você coloca na coligada, né? E os 25 dos 3, você é um crédito no AAP, que é o ajuste. Vai mudar só isso, né? Ele, se você quiser fazer, adiantar, mas eu não quis desmanchar o exercício que já estava feito, né? E é isso. Vou perguntar se a dúvida de vocês, quem estava com dúvida nesse exercício, conseguiu tirar as dúvidas? Da Juliana, explicação. eu fiquei com uma dúvida. Quando tá encoligada, aí a pessoa perde controle ou a influência, né? Aí vai para É, instrumento financeiro. Como a pessoa saber se é instrumento financeiro DV, PL, pode DRE, alguma transformar coisa? pode transformar em qualquer um. Qualquer um? Escolha um mais fácil, destinado à negociação, Esse mesmo. o mais fácil. Pode escolher qualquer um. Esse que é destinado à negociação é pelo resultado, né? Isso. Debita no instrumento financeiro, credita ganho com valor justo ou perda com valor justo. Joga diretamente no resultado. Certo. Alguém já tentou montar balanço, DRE, essas coisas? Como eu te disse, eu não tinha respondido esse. Vou ver se eu respondo ele todo agora e eu vou tentar. Daqui por umas 10 horas eu chego no área. Eu fiz só do exercício um, só falta desviar só do exercício 1. O teu bateu? Bateu? O balanço bateu, eu não sei a DVA, que eu não fiz ainda. Mas vai dar certo. Se o mais difícil você conseguiu, né? Eu quero bater o da prova. Não é exercício, não. É o É você. importante. Exatamente, né? Acontece que você não consegue bater um balanço na prova se você não bater nenhum em casa. É verdade. Eu não bati nenhum balanço na prova na época que eu paguei disciplina, porque eu não fazia balanço em casa, eu fazia só o diário, igual vocês. Oxe, já vi uma luz. Se você não bateu e passou, tô no caminho certo. Sim, minha filha, mas assim, eu não batia balanço,
mas eu acertava a maioria dos lançamentos, porque eu estudava teoria, né? Eu não fiz a Eu prática, mas eu sei. estudava teoria. Então, tipo assim, se você não conseguir bater o balanço, mas você acertar a maioria dos lançamentos e você fizer, vamos supor, DRE e a DVA, você consegue ficar pelo menos com 7, 7, 8. Vamos supor, a prova tem 38 lançamentos. Digamos que você acertar 35. Entendeu? Entendi. E já é vantagem. Já é, né? Agora, tipo assim, buscar tudo, por exemplo, já estudo e, e errou tudo, né? Errou lance, quando fez tudo e tirou 3 ou 4, é porque também. Aí tem pra você. Montadinho com tudo. O repórter ficou lindo, né? O exercício já tá pronto mesmo. Ou então, se resolvendo. Mas se for resolver o exercício para fazer tudo, você aguentaria assistir 5 horas de monitoria? 4 horas para isso? Não, mas poderia ser só os lançamentos principais. Isso. Não precisava só que fazendo com a gente, entendeu? Tipo, o débito e o crédito, tá entendendo? Sim, do exercício Isso, todinho. dos que a gente tá vendo. Não seria melhor um exercício com IF e coligada? No geral. Não, porque teve uma pessoa que falou que queria exercício assim, com lançamento só de instrumento financeiro, coligada. No caso, é um exercício para não bater balanço, porque para bater balanço não precisa de todas as operações, né? Mas bateria, né? Sim. Só que ele não ficaria um balanço com todas as operações. Ia ficar só com ativo, meio sem lógica. É como se a empresa tivesse feito só operações de investimento no período, num determinado período, não fez nada, só investiu. Eu fazia assim É, aí do que fazer tudo e o povo não assistir, porque tem gente que não aguenta. é verdade. Tá tão perto, né? Pena que eu não pude ajudar vocês tanto, que a monitoria foi esse mesmo. É, mas vão ter as próximas. E tipo assim, como a prova vai ser em 2 semanas, então a gente meio que vai ter 2 fins de semana ainda, tá entendendo? Porque vai ser no dia 19 e na outra semana a gente vai continuar. Aí vai ter a revisão, né? Também, Isso. eu faço a revisão. Aí, pronto, aí já ajuda muito. Assim vocês têm 2 semanas para estudar, né? Isso. Vocês praticarem, fazer a prova num 6 horas. Tentem bater balanço em 6 horas, porque é importante bater balanço na prova. Sempre quem bate balanço fica com a nota melhor. É, não, mas realmente, né? Você na prova bateu o balanço, meu filho. Ave Maria. Acho que ele dá uma bonificação. Dá. Mas já é certo, todo mundo diz. Vale 7, ele deixa por 8.
Sempre tem essa bonificação. É isso, gente. Alguém mais quer falar comigo em particular? Agora não. Eu vou resolver o exercício. Se eu tiver alguma dúvida, aí eu falo contigo. Pronto. Foque nos principais que eu falei, né? Instrumento financeiro, as aquisições, questão de juros, valor justo e venda. Coligada, aquisições, as valorizações, quando tem lá o lucro ou prejuízo, você tem que ajustar. Quando você perder a influência significativa, você perder o controle daquela empresa, você tem que reduzir aquele investimento para depois transformar em instrumento financeiro. Outra coisa que eu também vou pedir para vocês, vendas de intangíveis e de imobilizados, tá? Geralmente essas vendas, elas são normais, porém, o cálculo para você saber se você teve perda ou ganho, aqui ó, no 35. Para você saber se teve perda ou ganho com a venda daquele imobilizado ou intangível, você precisa deduzir o valor da depreciação, se for imobilizado, né? Ou da amortização, se for intangível. Certo? Aqui. Ele diz que a empresa decidiu vender imobilizado por 50 mil. Pronto. Aí, quanto é que o equipamento vale? O imobilizado, você vai olhar lá na aquisição dele, quanto é o valor dele, né? Só que você não vai pegar o valor dele bruto e vai comparar com o valor da venda, não. Você tem que tirar a depreciação ou a amortização, se for intangível. Vamos supor, você comprou um imobilizado por 40 mil. Aí ele teve 4 mil de depreciação. Pronto, aí o professor está pedindo para vender por 50. Aí tem gente que automaticamente iria fazer, né? 40 menos 50. Aí teve 10 mil de ganho, não é assim? Pronto, você não vai fazer assim. Você vai pegar o valor dele da aquisição, tirar a depreciação, aí o valor que sobrar, aí você compara com o valor da venda. Certo? Aí essa depreciação aqui, ela não vai mais para o balanço, você vai dar baixa nela, ela não entra no balanço, porque você não vendeu o bem. Pronto, ela não entra, tá? Tanto a depreciação quanto a amortização, no caso dos intangíveis, ela não vai entrar mais, certo? É só isso, a observação de imobilizados intangíveis, ok? Essa é bem fácil. E o professor também fez. Tudo certo. Pronto. E por hoje é isso. Valeu, Juliana. Obrigada e até a próxima, né? Até, gata. Quem quiser, Valeu. quem quiser falar comigo durante a semana, tiver dúvida, a gente pode falar. Eu abro a sala do mesmo jeito, tá, gente? Só marcar. Juliana, tal dia, você pode, tal horário, aí eu vou combinar com você e vou tirar a sua dúvida, né? E aí na próxima semana eu já resolvo o exercício 7, se o professor já tiver disponibilizado, que eu acredito que vai estar. Tchauzinho, gente.